paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao programa Identidade Sonora. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais da vida, do testemunho e cantar com a nossa querida irmã Itamara Valentim. Paz do Senhor, irmã Itamara. Amém, irmã Zenate. Que alegria estar aqui com vocês. Amém, a alegria é toda nossa. A irmã Itamara Valentim, nascida na cidade de Campina Grande, na Paraíba, em 22 de novembro de 1992. Filha da irmã Luciana Valentim e também a irmã do Ismael Valentim. Irmã Itamara, olha, para nos ajudar na nossa conversa, para nos guiar, a produção separou algumas frases que vão aparecer para nós em LPs e à medida que elas forem aparecendo, a senhora vai contando da sua história e depois canta um pedacinho de algum hino que marcou nessa fase relacionada a essa frase. Então, vamos para a primeira frase, primeiro LP. E a primeira frase é histórias bíblicas. E aí, é verdade que quando você era criança, você amava ouvir histórias bíblicas? Ah, sim, era. Eu me lembro que eu gostava muito da EBD, na escola dominical, e as tias tinham um quadro lá que era, eu acredito que seja de um material que colava, né? Sim, de feltro. Isso, eu alcancei essa época também. E elas montavam os personagens e saía colando, né? E a gente se divertia bastante com essa forma delas interagirem conosco. Com quantos anos a senhora começou a ir para a igreja, assim, já louvar? Foi criancinha já? Sim, aos 5 anos. Aos 5 anos. Uhum. Olha aí, que bênção. Tem algum hino que você lembra, que marcou, que você gostava muito de cantar nesse período? Tem vários, né? Mas um em específico era o que eu mais amava, porque no final sempre se fazia aquela brincadeirinha, né? E quando dizia o vento soprou, aí as crianças tudinho caíam no chão. E fazia aquele movimento gostoso que as crianças gostam. Isso, né? Com 5 anos começou? Isso. Você começou a ir para a igreja com 5 anos, né? Na escolinha dominical. Amém. A senhora caía também quando soprava? Com certeza. Canta um pedacinho pra gente? Vamos lá. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma solta, a outra leva. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma solta, a outra leva. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Porque senão o vento sopra. Olha aí, amei. Eu me identifiquei, acho que a gente pegou essa mesma fase. Acho que muitos irmãos que ouviram também se lembram dessa época boa, né? A gente sente saudade da infância. E nós temos mais conversa, mais outra frase. Vamos ver qual é a próxima frase do LP. E aí, irmã Itamara, como foi que a senhora descobriu esse dom de louvar? Desde criança, né, eu sempre gostei de cantar, mas em específico teve um dia que eu sempre ficava na casa dos meus avós, quando pequena, minha mãe ia trabalhar e eu ficava na casa dos meus avós. E cada um tinha uma tarefinha para fazer, né? E eu me lembro que eu fui lavar a louça e minha tia estava ouvindo hinos e eu comecei a cantar. E eu gostava de cantar alto e minha tia estava na sala e me ouvindo cantar, né? E quando eu comecei a cantar alto, ela gritou, dizendo, ei, meu Deus, parece uma cabritinha cantando. Ai, meu Deus! De uma maneira carinhosa, né? Por conta do vibrato, né? Porque é incrível, né? Uma criança assim não fez aula de canto e sabia fazer um vibratozinho. E ali minha tia falou aquilo, né? Então, começamos a nos identificar ali com louvor na minha vida, né? Apesar que desde os 5 anos participando da EBD, dos conjuntos infantis, e a gente já cantava, né? Eu já cantava nos conjuntos. Ah, então desde pequenininha, você falou já na escola dominical, mas foi em casa, né? Foi a tia, foi a família que já foi despertando para esse lado. Coisa boa, que interessante. E tem algum hino que marcou, assim, que pedia para cantar em casa ou num culto doméstico, quem sabe, que você cantava ali, algum hino que marcou essa fase, assim? Não muito na infância, né? Sim. Mas já ali na pré-adolescência,
tem um hino, sim, que marcou, né? É um hino de Bruna Carla, Lugar Santo, que eu amava muito cantar aquele hino. Um hino que fala do céu, né? Que fala de Deus, fala do Espírito Santo. É um hino que eu gostava muito de entoar. Amém. A senhora canta um pedacinho pra gente? Canto, sim. E cantar no coro celestial, adorando ao Cordeiro de Deus. Santo, santo é o Senhor. Mesmo que eu sofra, mesmo que hajam lutas, nada vai me impedir de chegar ao céu. Chegando lá, eu quero ver a face do Senhor Jesus, o Rei dos Reis. Sei que não vou mais chorar, pois dos meus olhos toda lágrima Deus enxugará. Vou receber das mãos do meu Senhor a minha coroa, meu galardão. Esse hino é tão lindo, né? E ouvindo a senhora cantar assim de pertinho fica mais bonita ainda. E olha, a gente ainda tem mais uma frase. Vamos ver qual é a próxima frase do LP que a produção preparou para a senhora. E a próxima frase é primeira composição. A senhora sempre teve, né, esse envolvimento na obra do Senhor. E como foi que surgiu essa primeira composição? Pode contar a história, assim, como veio a inspiração? Ah, sim, com certeza. Eu me lembro como hoje desse dia, né? Porque foi a primeira e única até agora composição. Eu creio que o Senhor me dará mais. Amém. Em nome de Jesus. A gente também crê e vai esperar para ouvir. Amém. Então, né, eu estava em casa trabalhando e comecei a meditar, né, pensando nas adversidades da vida, nas lutas. E comecei a perceber o quanto vale a pena a gente confiar em Deus, descansar nele, em meio às adversidades, em meio às lutas. A gente colocar nele a nossa confiança, depositar nele, né, tudo aquilo que a gente precisa, tudo aquilo que a gente necessita, colocar aos pés do Senhor. Vale a pena, né? E foi com esse contexto que veio a composição, né? E eu louvo a Deus porque eu não sei tocar nenhum instrumento, sei arranhar mesmo, violão, mas não sei tocar, né? E ali no mesmo cantinho onde eu estava, veio a inspiração do Espírito Santo de Deus, né? E o Senhor começou a falar fortemente ao meu coração, através da letra dessa composição. Aí veio a melodia, veio a letra, e aí depois só fizemos o arranjo, né? Mas a composição veio, para a glória de Deus. Estava passando por algum momento de provação, assim? Sim, específico? Estava, né? E por isso, né, que veio esta composição. Eu meditando ali nas adversidades e tendo a certeza que em meio àquilo tudo o Senhor estava comigo, né? O Senhor era a minha força, o Senhor era o meu amigo e é o meu amigo, né? Então foi com base nisso que veio a inspiração. Amém. Graças a Deus que nunca somos deixados sozinhos. É verdade. Amém. Olha, a gente vai cantar essa composição. Você que ficou curioso, eu também fiquei para ouvir. Você fica até o finalzinho, que a gente vai guardar para o final. Mas a senhora pode cantar algum hino que também fale ao seu coração, sim, relacionado ou não a alguma dificuldade que a senhora passou, que a senhora gostava de ouvir? Fica à vontade. Sim, sim. Irmã Zenate, com relação, né, se eu sempre fui envolvida, sim, na obra de Deus, sim, desde criança, né? Gostava muito da EBD, muito, ficava super animada quando meu tio me levava para a escola dominical. Inclusive meu tio Francisco, né? Sim. Ele foi o primeiro a aceitar Jesus e através dele toda a família hoje conhece o Senhor, né? Alguns ainda não servem, mas já conhecem o Senhor e eu creio que Deus vai alcançar estes também. E a gente louva a Deus pela vida do meu tio Francisco, foi um guerreiro, lutou bravamente por todos nós. E eu louvo a Deus por isso, né? E desde a infância que eu era envolvida assim na obra do Senhor, participava dos órgãos infantis e aí, né, fui crescendo, comecei a participar da escola da dominical dos adolescentes e com o tempo
passei a dar aula na escola dos adolescentes, né? Para mim foi uma alegria para mim quando o presbítero me chamou, conversou comigo e me pediu, né, que eu ali estudasse mais para que eu pudesse transmitir, né, aquilo que o Espírito Santo de Deus me dava como conhecimento para os adolescentes, né? Eu ainda adolescente também e fiquei feliz, né? Comecei a cooperar na obra do Senhor assim e sucessivamente, né, dirigindo conjuntos na juventude, e o Senhor foi fazendo a obra. E eu digo sempre, Senhor, eis-me aqui. Amém. Não sou capaz, mas o Senhor é aquele que nos capacita. Amém. Então a senhora já foi de aluna da escola dominical, professora de escola dominical, conjunto, ciclo de oração, já pela passou por misericórdia de Deus. Glória né? a Deus, amém. Que bênção. Então, um hino relacionado à história, trajetória até agora, né? Na obra do Senhor, no seu envolvimento. Em todos os setores temos visto. Podemos dizer assim? Amém. Amém. Por esses dias, né, um hino que tem tocado muito o meu coração, o hino Boa Obra. Né? Fala muito, quem começou a boa obra é fiel para terminar. Amém. E eu creio nesta palavra. Amém. Amém? É este o hino. A senhora pode cantar um pedacinho. Sim, senhora. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar. Porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar. Porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Amém, glória a Deus. Estava cantando, eu estava lembrando novamente, você disse que seu tio, né, que foi o canal de Deus, ele que, através dele, uma parte da sua família já veio, inclusive você, né? Isso. Aí estava cantando, quem começou a boa obra é fiel para terminar. Então, eu estava lembrando, talvez você que esteja assistindo em casa, seja um tio, uma tia, uma avó, a gente via muito quando trabalhava com os adolescentes, que às vezes a família ainda não era evangélica, mas sempre um tio levava, uma avó levava. E a gente tem aqui o resultado de um trabalho assim, feito por um tio que foi, né, espalhando sementes pela família. Então não desista, né, irmã Itamara? Interessante, irmã Zenate. Meus avós ainda não eram, né, evangélicos, mas ele sempre conversava com eles ali e pedia, né, autorização para fazer culto ao ar livre na porta. E era feito, né? Eu tenho certeza que a partir dali o Senhor começou a trabalhar nos corações, né? Amém. Amém. Então não desista. É verdade. Deus ainda salva, não salva? Com certeza. Em nome de Jesus, amém. E a gente vai dar uma pausa agora nessa conversa pra gente passar vergonha junto, irmã Tamara. Meu Deus. Viu? Estou junto aqui com a senhora. É uma brincadeira, assim, muito difícil. Eu sou péssima, já estou avisando aqui com antecedência. Nós somos que a produção preparou, ele separou 4 hinos da harpa e eles montaram assim com os emojis. E é para ver se a gente consegue descobrir que hinos são esses pelos emojis. É difícil, mas estou junto com a senhora, tá certo? E o primeiro hino pode aparecer aí, você de casa também, né? Você pode tentar descobrir quais são esses hinos da harpa. Eu vou mostrar aqui para a senhora o primeiro hino, esse aqui. É de Santa Ceia, né? Eu acredito. Aí eu acho que talvez esse seja o mais fácil. Eu acho que é o Pão da Vida. O Pão da Vida. Já sei, eu não sei. Errou. Meu Deus, que triste. E o hino é o 301. Vencer o mestre chama. Eita, deveria eu conheço, acertar 50%, né? Porque falou assim, é relacionado à ceia? Verdade. Não é? Então vamos para o segundo. Você de casa acertou? Será que você acertou? Você está sofrendo conosco aqui. O segundo hino, esse eu achei difícil. Olha. Meu
Meu Deus. Tem um topzinho aqui, uma bandeirinha branca. Como é a musiquinha que canta para quando a pessoa não sabe? Quando não sabe, não posso explicar. Não posso explicar. Acho que esse vai ser o hino mais cantado do programa de hoje. Esse tá difícil, viu? A produção não teve pena, não. Deus. Porque tem um topzinho e uma bandeirinha aqui da paz, mas é o hino número 3. Plena paz e santo meu Deus, gozo. eu não ia Mas é acertar, difícil, não. né? Esse é difícil. Eu acho que você de casa também não acertou esse daí. Vamos pro próximo hino. Os próximos emojis, olha. Meu Deus. Um céu estrelado, uma plaquinha de proibido e esse sinalzinho aqui de tóxico, eu não sei. Deus. Realmente eu não sei. Não tiveram pena da senhora hoje, viu? E aí? Não posso explicar. Não pode explicar de novo, é difícil também. Esse aí também, viu? Eu também, ó. Não posso explicar. Mas é no céu não entra pecado. Ai, meu Deus, eu não ia conseguir acertar. Também não. Nunca iria acertar. Hino de número 421. Meu No Deus. céu não entra pecado. Só quem Conhece sabia era a o hino, né? produção. Mas olhando assim. Não, é difícil. E eu já tô vendo os emojis do próximo e acho que a gente vai errar também. Oh, meu Deus. Certo? Talvez você de casa seja melhor do que a gente. Tomara, oramos por isso. Os próximos emojis aí na tela pra você ver. Eu vou tentar pensar mais um pouco. Né? Olha, uma pessoinha levantando a mão. Tá difícil. Acho que é de aceitação, de salvação, né? Será? Eu não faço ideia. Não posso explicar. Tá vendo? O hino oficial do programa de hoje é Não Posso Explicar. Ao contrário da resposta, que é o hino 235, que diz já sei. Oh, meu Deus. Aqui a gente é não sei. Mas tá tudo certo, né? Faz parte, a gente não acertou nenhum. Oh, Jesus. Glória a Deus por isso. Faz parte, não é? Dá glória por tudo, né? Dá glória por tudo, é isso aí. E olha, a nossa conversa tá muito boa, tirando essa parte que a gente tá passando vergonha, mas faz parte também, né, irmã Tamara? Amém, a nossa conversa tá muito boa, eu espero que você aí de casa também esteja gostando, esteja participando conosco. E tem uma notícia boa que ainda não acabou, a gente ainda tem muita conversa, tem muito louvor com a irmã Tamara. A gente vai precisar ir para um intervalo bem rápido, mas daqui a pouco a gente volta com Identidade Sonora. Cura seu interior, a depressão não vai te matar. Eu te conheço por dentro, eu te vejo como ninguém vê. Eu vou curar seu interior e as feridas eu vou sarar. Depois de tudo que te aconteceu, foi você quem sobreviveu, pois eu estava lá. Amém, glória a Deus! Nós estamos de volta com Identidade Sonora e a gente vai voltar para a nossa conversa, né, irmã Tamara? Lá do comecinho ainda tem algumas frases aqui da produção para a senhora, então vamos para o próximo LP, ver qual é a frase. E a próxima frase é hino que marcou. E aí, a gente sabe que a adolescência, né, é uma fase complicada, é uma fase cheia de questionamentos. Como foi essa fase na sua vida? Vamos voltar lá para a adolescência da irmã Tamara. Como foi esse período? O período da adolescência foi, assim, um pouquinho difícil para mim. Por quê? Nós morávamos em Campina Grande, né? E fomos morar em Caruaru. E para mim foi muito doloroso. Por quê? Porque ali a gente era envolvido com toda a família, né? E quando a gente foi morar em Caruaru, só fomos nós, né? Meu pai, minha mãe, Já conhecia alguém lá ou não? Sim, a família do meu pai já era morava de lá. em Caruaru. Porém, da família da minha mãe, toda em Campina Grande, né? E eu tinha muito mais aproximação, vivia na casa dos meus avós. Cresci junto com os meus primos, né? Enfim, e foi muito doloroso para mim, né? E esse período Deus marcou muito. E eu me lembro que assim que eu cheguei,
eu me senti muito triste, muito só, né? Eu me lembro que uma vez eu fui para a escola sozinha, isso eu tinha mais ou menos uns 13, 14 anos, e me perdi no caminho. Conhecendo a cidade ainda, né? E fiquei ali desesperada. Meu Deus, e agora por onde é que eu vou? Tinha um caminho meio assim, eu fiquei sem saber se eu ia por essa rua ou por essa. Mas enfim, cheguei na escola, deu tudo certo. E foi um período bastante difícil, né? Mas esse foi o período que eu me envolvi bastante na obra do Senhor. Amém. Eu me lembro da irmã Lúcia. A irmã Lúcia me abraçou com muito carinho, né? Eu, mesmo adolescente... Irmã Lúcia era o quê? Era uma irmã da igreja. Uma irmã da igreja. Isso. Que me abraçou mesmo, assim que eu cheguei, me abraçou, me acolheu. Deus sempre prepara alguém assim, Verdade. né? Amém por isso. E eu me lembro que as irmãs tinham o costume de se reunir para orar, né? Às vezes até na casa delas mesmo se reuniam para orar. E a irmã Lúcia me levava, né? E naquele período Deus foi curando mais a saudade, né? Foi passando Foi o que a senhora mais. cantou, eu vou curar teu interior. Aham. E foi melhorando, fui me acostumando. Enfim, foi um período de muita aprendizagem, né? Um período que eu busquei muito, como eu não tinha ninguém, né? Por perto de família, os primos. Então eu me envolvi muito na obra do Senhor. E até desde criança, mas esse período em específico, eu não tinha outras coisas, né, para fazer. E louvado seja Deus que o meu foco foi a obra do Senhor, né? Mesmo na adolescência. Louvado a Deus também pelos meus pais, minha mãe, que sempre me incentivou. Foi um momento difícil, mas eu sei que teve bênção aí, né? Com Sua mãe certeza. se converteu nesse período. Exatamente. Amém. Aos meus 13 anos, minha mãe se converteu, né? E para mim foi um motivo de muita alegria mesmo, né? Ter ela comigo, eu acompanhando minha mãe para a igreja. Amém, que bênção. Você também foi batizada com o Espírito Sim, Santo? Com o Espírito Santo. Esse período foi um período que realmente marcou muito. Quando eu me lembro, eu até me emociono, porque foi um período de dificuldade, muita saudade, né, da família. E Deus me envolveu com a presença dele, né? E eu me lembro que eu fui em uma vigília na casa das irmãs. A irmã Lúcia me levou e só tinha senhoras mesmo. E só eu de adolescente. Mas eu ficava lá e me envolvia também, né? E eu me lembro que naquela noite o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Amém. E foi um momento glorioso, né, na minha vida, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E em meio ao batismo, naquela mesma noite, eu me lembro que o Senhor se utilizou de mim, né? E falou com uma irmã, não me lembro o que foi, né? Já faz bastante tempo. Nem tanto tempo, porque eu também não sou tão velha. Amém. Que fique claro. Mas foi um momento muito marcante na minha vida. Amém. É tão lindo, né, o trabalhar de Deus. A gente vê verdade. que você estava ali meio tristinha, porque estava saindo da sua zona de conforto, de perto da sua família, que era mais apegada, afinal de contas, tinha crescido ali com eles, né? Mas estava indo para um lugar diferente. E Deus vai sempre trabalhando, vai colocando pessoas ao redor e vai nos presenteando também, nos ajudando no caminho, Verdade. né? Presenteou com o batismo, com a salvação da sua mãe. Então, que bom é servirmos a Deus e estarmos no lugar onde Ele quer que estejamos. Porque aí Ele vai cuidando de tudo, né? Vai nos curando o nosso interior, nos ajudando no processo, nos nossos processos. Então, é sempre bom estar no lugar onde Deus quer que a gente esteja, né, irmã Itamara? É verdade. E eu me lembro que a minha maior saudade era da minha avó. Vovó Josefa. Todos conhecem como Zefinha, né? Mas eu sempre a chamo carinhosamente de vovó. E a minha saudade era ela, minha maior saudade era ela. Desde criança, né? Muito próximo, pertinho. Eu me lembro que ela sentava assim na cadeira e eu deitava a cabeça sobre ela e ficava ali assistindo. Enfim, o carinho, né? O elo. Foi bastante difícil, mas o Senhor me envolveu com a presença dele e supriu, né? Aquela saudade. Amém. Glória a Deus por essa presença maravilhosa. É verdade. Você pode cantar um pedacinho de um hino que marcou essa fase tão conturbada, mas também tão abençoada. Sim, com certeza, é verdade. Esse hino realmente marcou muito a minha história. Desde o início até hoje, eu canto muito esse hino. Às vezes eu vou para alguma congregação, não estou com o pensamento de cantar, mas chega um irmão e pede, irmã Itamara, dá para a senhora cantar aquele hino? Sim. E foi realmente o hino que marcou, né, a minha história. Pode cantar.
Fica à vontade. Aleluia. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás. Dentro de mim, minha alma se abateu, mas tua mão com tudo me escondeu em tua presença. Oh Deus, quando eu chorar, eu vou me lembrar que até aqui foi a tua mão me sustentou. Digo, oh minha alma, espera somente em Deus, pois ainda o louvarei, eu louvarei. Amém. Amém. Glória a Deus. E dessa frase, né? Digo a minha alma, espere em Deus, pois ainda o louvarei. A gente pega o gancho para a próxima frase do LP. E a próxima frase é experiências marcantes. E aí, depois que passou esse momento mais de dificuldade, que você dizia para sua alma de vez em quando, né? Sossega, espere em Deus. E a gente vê que passou o tempo e Deus foi trabalhando na sua vida. E a gente vê que muitas vidas foram alcançadas e ainda estão sendo alcançadas através da sua. Então, como foi esse processo? Como é para você hoje poder olhar para trás e ver tudo que Deus já fez? A gente sabe que ainda fará, né? Deus ainda tem promessas que já cumpriu, promessas que ainda cumprirá. Mas como é olhar para trás e poder perceber o cuidado de Deus na trajetória até agora e saber que você é hoje um instrumento abençoador para tantas vidas? Amém. Mas, Renate, com relação a experiências, né? Eu me lembro que há muito tempo atrás, né? Como eu já falei, há não tanto tempo. Não tanto tempo, que fique claro, não tanto tempo. Enfim, e a gente sabe que quando tem algo por vir, o Senhor sempre nos desperta, né? Para orar. E comigo não foi diferente, né? Sempre que tinha algo por vir, o Senhor me despertava para orar, para interceder. Deus sempre dava um jeitinho de falar comigo, que fosse em oração, usando alguém, ou até mesmo um sentimento, um desejo de orar, né? E eu me lembro que certa vez eu estava em casa e eu recebi uma mensagem. E aquela mensagem me chocou muito, né? Pois falava que um dos meus primos, na qual cresceu comigo, havia falecido. E um testemunho, né? Desta noite de tanta aflição. Neste dia, o meu primo tinha saído com os amigos para uma pescaria. E eles foram de carroça de burro, com vários jovens. E quando foi à noite, a gente recebeu a notícia de que na volta eles tinham sofrido um acidente e que todos haviam falecido. Meu Deus. E que só havia um sobrevivente e estava em estado gravíssimo. E eu recebi aquela notícia naquela noite, né? E fiquei muito, muito preocupada, desesperada, na verdade. E eu me lembro que eu entrei em contato com meu tio Francisco, o que ingressou a gente na obra do Senhor, né? E liguei para ele e perguntei se era real, né? Se era verdade aquela notícia. E ele falou: Itamara, infelizmente, a gente acredita que seja. E eu me lembro que quando eu desliguei o telefone, chorando muito, muito, eu entrei no meu quarto e pus as duas mãos sobre a cama. E me inclinei para dobrar os joelhos. E naquele momento o Espírito Santo falou fortemente ao meu coração: eu te falei que algo de mal iria acontecer.
E de imediato eu me levantei, me ergui e disse: meu primo não morreu. E declarei essa palavra: meu primo não morreu. Amém. Deus não me falou nada. Não é que Deus, né, tem a obrigação de nos contar se vai acontecer, não. É porque Deus tem sua forma de tratar com cada um, né? E Deus me deu aquela convicção de que ele não havia falecido. E o esposo da minha tia, que também considero como tio, né, tio Paulo, foi até a casa dele, sentiu de ir até a casa dele, né? E quando bateu na porta, isso já à noite, todo mundo já chorando, desesperado, né? Quando bateu na porta da casa onde Daniel morava, quem abriu a porta? Daniel. E ficou todo mundo: como assim? Ele não foi para a viagem? E ali ele contou, né? Ele disse: não, a gente realmente foi, a gente foi até o meio do caminho, mas quando chegou no meio do caminho, e não estava só eu, estava eu e o Alisson, no caso seriam 2 primos, né? E ele disse que quando chegou no meio do caminho, o rapaz que estava ali conduzindo disse que não dava mais para seguir com aquela quantidade de gente. E especificou que descesse os 2. E ali eu senti, né, de Deus, o livramento, o grande livramento que Deus deu a eles, né? E essa foi uma experiência que me marcou muito, muito mesmo. Porque Deus, ele é sublime, né, nas suas maneiras de tratar conosco. E mais uma vez, o Senhor estava me mostrando, né, que aquilo que a gente tem de intimidade com Deus é real, não é coisa das nossas mentes, né? Às vezes a gente pensa que é coisa da nossa mente, né? Mas é real, e que a gente possa ter a sensibilidade, né, no Espírito Santo para entender e atender quando o Senhor falar conosco. Amém. Então a gente vê, né, que Deus existe sim, Deus fala sim, Deus intervém sim. Deus mostrou para você o seu chamado, o que é que ele tinha na sua vida em algum momento? Quando eu comecei a cantar, né, na igreja, em específico, aquele momento que eu falei lá no início, quando eu estava em casa lavando a louça e minha tia falou aquele comentário carinhoso, minha tia Jane, um cheiro para a senhora. Da cabritinha, todo mundo vai mandar mensagem para a senhora chamando de cabritinha agora. Meu Deus. Mas a culpa é da tia. Mas, Senhor, tia, saudação para a senhora. E então, né, dali o Senhor já começou, né, eu comecei a despertar um desejo por ensaiar mais, cantar mais. Mas, em específico, certa vez eu estava em um culto de mocidade. E eu me lembro que eu estava sentado pertinho das senhoras ali. E um jovem estava sentado na nave da igreja e teve aquele segundo período de oração. E o jovem saiu do meio da igreja já falando em línguas, de forma muito discreta, mas falando em línguas, e chegou até mim. E Deus, usando ele, disse que essa palavra me marcou muito e até hoje eu vivo ela. Até hoje, que realmente ele falou o seguinte, disse: Deus manda te dizer que grande é a obra que ele tem para fazer na tua vida. Amém. E disse: mas cinja os lombos, porque muitas serão as adversidades, as provas e as lutas, mas eu serei contigo por onde quer que andares. E eu guardei aquela palavra no meu coração. Amém. E a partir dali eu tomei posse mesmo e comecei, né, fui avante. Eu confesso assim que eu nunca tive um intuito, né, de eu vou louvar para atender agendas, essas coisas. Não, eu gostava de trabalhar na obra, né, de estar no conjunto, de estar ali envolvida na congregação. E esse foi o momento, né, que Deus me mostrou que realmente tinha um chamado na minha vida. Amém. Tem uma experiência que está aqui pra gente, que você estava no círculo de oração, que Deus disse que a colocaria à frente de grandes multidões, e com um detalhe específico, que Deus falou que seria num tempo de pandemia. Você pode contar pra gente um pouquinho dessa experiência? Verdade. Eu estava no círculo de oração, na qual eu hoje faço parte, Santos Dumont 2, desde já mando um abraço a todas as irmãs de Santos Dumont 2, minha dirigente, irmã Adriana, na qual eu amo muito, é uma serva de Deus que tem me ajudado bastante. E eu louvo a Deus pela vida de cada uma, as irmãs do Círculo de Oração de Santos Dumont 2. E eu me lembro que eu estava lá em uma quarta-feira e o Senhor usou o esposo da irmã Sandra Nunes, que também louva, e ele teve a oportunidade, em meio à oportunidade dele, Deus tomou ele e ele falou: irmã Itamara, Deus manda te dizer que por estes dias
te colocará em frente a uma grande multidão. E eu fiquei sem entender, porque a gente estava num período de pandemia, o círculo de oração mesmo estava aquela quantidade reduzida de pessoas, né? Em todas as igrejas, em todos os lugares, tinha aquela quantidade reduzida. Só que Deus foi específico, né? Por estes dias. Eu disse, como assim? Fiquei sem entender. Mas guardei a palavra e quando foi no sábado, tinha festividade de círculo de oração no Murici 1. Eu havia sido convidada para louvar. E fui atender, né, a agenda. E ali o pastor Ailton Júnior estava presente e o mesmo perguntou se eu tinha disponibilidade para chegar no culto de Santa Ceia. E com muita alegria, falei que sim. E chegou a segunda-feira e me lembrei da promessa. De meu Deus. Mas fiquei pensando, é muito cantor, não vai dar tempo de eu cantar. E aí fui, né, na segunda-feira, cheguei no Templo Central. Vi bastantes cantores ali, inclusive a Amanda Vanessa estava, na qual nós estamos orando pela serva do Senhor e crendo que Deus fará algo, né, na vida da serva do Senhor. E quando eu vi aquele monte de cantor, eu digo, meu Deus, não vou cantar. Eu não vou cantar e fiquei ali, calma, né? E o irmão Ismael, o cantor Ismael, teve a oportunidade para cantar e o pastor disse, o irmão Ismael canta e logo após a irmã Itamara Valentim de Caruaru canta também. E eu fiquei nervosa. As pernas tremeu, o corpo inteiro começou a tremer. E eu fui ali pro pezinho do púlpito, né? Fiquei do lado e olhando para o púlpito. E se eu olhasse para a nave da igreja, minha cabeça tremia, eu não podia olhar. Do nervoso que era tão grande. Mas algo muito forte naquela noite que eu jamais irei esquecer. A gente fica ali orando, Senhor, me ajuda, Jesus. Ai, Senhor, não deixa eu errar, porque o nervosismo, né? E quando eu coloquei o meu pé no primeiro degrau, eu senti um bálsamo. Amém. E aquele tremor, aquele nervosismo foi embora. Amém. E eu subi e cantei calma, saudei calma, cantei calma. E quando eu estava ali louvando, né, o Senhor me fez lembrar daquilo que Ele tinha falado na quarta-feira. Na segunda-feira, Deus cumpriu. Já foi assim, bem rápido? Foi bem rápido. Por esses dias mesmo? Verdade. Verdade. Você pode cantar um pedacinho de um hino que marcou, né, essa fase, essas experiências marcantes de Deus na sua vida? Esse hino não foi o hino que eu cantei, né, na matriz, mas foi um hino que me marcou muito, né? Então, com muita alegria, vamos louvar ao nome do Senhor Jesus. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer. Lembrarás que eu sou teu Deus. Deixarás te levar, vai me descansar. Lembrarás das promessas que eu te fiz. E quando for impossível, clamarás a mim. Lembrarás que sou teu Pai, ou me esquecerás. Senhor, eu confio em ti. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Confiamos em ti, Jesus. Amém, Mãe Tamara. E agora a gente vai para outro quadro do programa. Esse é mais fácil, esse a gente não passa vergonha, não. Esse é só a senhora. Não, brincadeira. Esse não. É o Pense Rápido. Eu vou falar aqui duas opções. Você vai responder assim de forma bem rápida, bem objetiva. A primeira coisa que vem à sua mente para a gente conhecer um pouquinho mais, né? Deus me ajude, irmã Zenato. Essa é mais simples. Essa é mais simples que os emojis, eu acho. Vamos ver, então. Então vamos lá, podemos começar? Sim.
O personagem bíblico que você se identifica. Bom, eu amo vários, né? Sim. Vários mesmo, mas eu gosto muito da história de Davi. Davi. Lente de contato ou óculos? Eu prefiro lente, mas Lente. ultimamente tenho usado óculos. Cantar ou pregar? Cantar. com Cantar. certeza. Suco ou refrigerante? Eita. Ficou difícil agora, né? Refrigerante. Refrigerante. Frio ou calor? Frio. Frio. Uhum. Então, olha aí. Então, a gente já deu para saber mais um pouquinho sobre a senhora. E tem também, olha, tem uma coisa boa. A gente tem um vídeo aqui para você dar uma olhada. A produção preparou um vídeo especial. Ai, meu Deus. Então, a gente vai assistir. Pode rodar o VT. Meu Deus. Senhor, meus irmãos, para mim é uma grande alegria estar aqui falando um pouco da minha filha Itamara para vocês, que tem sido um motivo de bênção para nossa família. E eu quero contar um pouco do meu testemunho para vocês. Lembro que eu estava passando um momento muito difícil, pedindo resposta ao Senhor, que Ele falasse comigo. Já fazia um tempo que eu estava pedindo resposta ao Senhor. Então, ela começou a louvar lá no quarto dela, com as portas fechadas, e ela começou a louvar. E aquele louvor, eu senti a presença de Deus através desse louvor. Eu senti a resposta do Senhor, que era o Senhor falando comigo, através desse louvor, que é Espírito Santo. Eu nunca esqueço dessa passagem, muito bonita. Eu só tenho a agradecer a Deus por ser mãe de uma filha tão maravilhosa como Itamara. Agradeço a Deus. Amém? Paz do Senhor. Como falar dessa amiga, dessa querida irmã Itamara, minha amiga do coração, a que amo muito. É visto e nítido que desde pequenininha Itamara tem o chamado de louvar e vemos o mover de Deus nas suas canções, na sua vida. Itamara, você é especial para minha família. Nós te amamos. Um beijo. Paz do Senhor, minha amiga, minha irmã, como carinhosamente nos chamamos. Estar aqui para falar de você e para você é um prazer. Dizer que você é uma bênção na nossa vida, dizer que você é um canal de Deus. E aqui eu estou para dizer que nós somos gratos a Deus por tua vida. Você é uma pessoa carinhosa, uma pessoa meiga, dedicada, esforçada. Continue assim. Continue essa pessoa simples, humilde, porque Deus vai continuar te honrando. Que o Senhor te abençoe e possa continuar te usando para muitas e muitas outras vidas. Que vidas possam ser alcançadas através da tua voz, do teu louvor. Você é uma bênção e nós te amamos. E em especial eu te amo. Beijo, minha amiga. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. Amém, mãe Itamara. Eu vi que a senhora ficou emocionada aí. Foi sua mãe, né, que começou falando. Que bonito. Como é uma filha ouvir isso da mãe? É motivo de muita alegria, né? Amém. A gente sempre acha que não tá sendo tão bom, né? Acho que é uma boa maneira da gente estar sempre se corrigindo. E fiquei muito feliz e honrada em ouvir essas palavras, em ver minha mãe, minhas amigas ali, né, também. a qual eu tanto amo. Períodos que a gente passa, né? Períodos difíceis. E Deus nos apresenta amigos mais chegados que irmãos. Né? Eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, que sempre esteve ao meu lado. Sempre.
sempre me ajudou, sempre orou por mim, às vezes calada. Minha mãe é bem caladinha, mas sempre ali do meu lado. Também as minhas amigas, né? Tantas outras, mas em especial essas que falaram. Irmã Andréia, que sempre me abraçou, né? Sempre esteve ali por perto. Conheço a irmã Andréia desde os meus 16 anos, né? Então, temos história para contar juntas, né? Também a minha amigona, Eliésia, essa serva de Deus que sempre me socorre, sempre que eu preciso, ela está ali por perto. Louvo a Deus pela vida de cada uma e digo a vocês de todo o meu coração, eu as amo. E que Deus conceda, né, o desejo do coração de cada uma de vocês. E mãe, o nosso amor é sem explicação, né? Lhe amo e eu louvo a Deus pela vida da senhora. Muito obrigada por tudo. Amém. Pareceu um finalzinho ali, a senhora cantando com a dupla, né, com a amiga. E depois um especial foi gravado para a Rede Brasil. Como foi gravar? E aí? Eu não esperava, né? E me veio o convite e eu fiquei muito feliz. Amém. Muito feliz e honrada. Agradeci muito a Deus, muito a Deus. Nesse vídeo eu tô até com o rostinho inchado. Foi porque uma noite antes, a noite que antecedeu a viagem para vir, né, fazer a gravação, eu chorei muito agradecendo a Deus, né? Agradecendo a Deus por aquela rica oportunidade, né, que Deus havia me concedido. Para mim é sempre uma alegria atender a toda a equipe da Rede Brasil, ao nosso pastor Ailton, nossa irmã Judite. E estar aqui com vocês é uma alegria. Amém. Nós que dizemos isso. Amém. Foi tão bom conhecer um pouquinho mais da senhora, da sua vida, da sua trajetória. A gente sabe que 1 hora de programa não dá pra gente saber ou pra gente conhecer tudo sobre a irmã Itamara. Mas o pouquinho que a gente pôde, né, descobrir até agora foi uma bênção, eu tenho certeza. Que serviu também para abençoar as vidas que estão em casa. E a gente, como a senhora cantou no vídeo, né? A esperança é Jesus. É verdade. Seja qual for o seu problema, seja qual for a sua dificuldade, seja você um familiar que está levando e orando pela sua família, qualquer que seja a sua dúvida, o seu problema, a esperança é Jesus. Há esperança em Jesus. E acho que a gente consegue aprender isso e ficar com isso da sua vida. Então, infelizmente, a gente está encerrando, né, chegando ao finalzinho do nosso programa. E a gente quer agradecer a senhora pela disponibilidade, por vir aqui compartilhar um pouquinho que seja do que Deus tem feito. Muito obrigada, foi uma bênção. A senhora pode deixar suas considerações, mandar sua saudação. Amém, irmã Zenate. Eu que agradeço, né, pelo convite que a mim foi feito. Para mim, eu sempre digo às meninas que entram em contato que para mim é uma alegria atendê-las, né? Louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, ao meu pastor gestor em Caruaru, pastor Ailton Júnior, irmã Cristiane. Enfim, eu agradeço também aos meus dirigentes, né? O presbítero Claudomiro, foi meu primeiro presbítero ali em Caruaru. Louvo a Deus pela vida do servo do Senhor, da irmã Vaneide, a esposa dele, que me incentivaram muito, viu? Amém. Bastante no início, quando eles me viram louvar pela primeira vez, eles pegaram no meu pé e começaram a me dar oportunidade, e as portas foram se abrindo a partir dali, né? Então eu louvo a Deus pela vida do presbítero Claudomiro e a irmã Vaneide. Um grande abraço para eles, são os meus pais na fé, né? E tantos outros presbíteros na qual eu passei. Deus abençoe a vida dos servos de Deus. E eu louvo a Deus pela vida de cada um que teve uma porcentagem, né? Amém. Na minha história, na minha trajetória. E louvo a Deus pela equipe da Rede Brasil, que sempre com muito carinho nos convida, né? E a gente chega para a honra e glória do nome do Senhor. E é um prazer, irmã Zenate, estar aqui com a senhora. O prazer é nosso, é sempre nosso. Amém. E a gente queria aproveitar, né, para tirar uma foto. Convido a senhora para olhar ali, para a gente registrar a sua participação aqui no Identidade Sonora. Pode olhar para lá. Amém. E a gente vai se despedindo, né, do Identidade Sonora de hoje. Eu queria pedir para a senhora cantar um refrão, um pedacinho da sua composição que a gente ficou devendo até o finalzinho. A gente vai se despedir com a senhora cantando. Mas olha, se você quiser ouvir depois esse hino na íntegra, você vai lá no YouTube da Rede Brasil. Se por acaso você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para você não ficar de fora de nenhum conteúdo novo da Rede Brasil. E se você perdeu alguma identidade sonora, também está lá na íntegra.
Então, para ouvir o hino inteiro, corre no YouTube da Rede Brasil. E nós agradecemos a você que ficou até o finalzinho do Identidade Sonora e esperamos encontrar com você na semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Então vamos encerrar louvando sua composição, irmã Itamara. Amém. Vale a pena confiar, vale a pena descansar em ti, amigo. Vale a pena confiar, vale a pena descansar em ti. És meu amigo. Vale a pena confiar, vale a pena descansar em ti, amigo. Vale a pena confiar, vale a pena descansar em ti.